Afinal, por que você precisa parar de sentir raiva de pessoas ricas se você quiser prosperar? Sentir raiva de pessoas ricas e bem-sucedidas está atrasando a sua prosperidade. E esse vídeo não é sobre política, não é sobre ideologia e muito menos sobre questões sociais, o que é justo, o que é injusto. Esse é um bate-papo sobre mentalidade, física quântica, lei da atração e autoconhecimento. E se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse vídeo é para você. E hoje nós vamos aprofundar essa camada do porquê sentir raiva de pessoas que são ricas está fazendo mal para a sua prosperidade. Quando você olha para uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, qual é o sentimento que vem de dentro de você? O que pulsa no seu coração? É raiva? É inveja? É sentimento de injustiça? Nossa, olha só o que fulano tem. Fulano tem uma Porsche na garagem, fulano tem uma Ferrari, fulano viaja o ano todo, fulano é multimilionário. Qual o sentimento que você tem quando você olha para a riqueza? Se você tiver que entrar num shopping de pessoas ricas, você se sente bem ou você se sente mal? Entenda que a física quântica e a lei da atração, ela não vem muito sobre a questão do bonzinho, malzinho, justo, injusto. Ela só trabalha com ressonância e vibração. Então, ao invés de você sentir raiva de uma pessoa rica, o importante é que você sinta admiração. E é claro que existem vários tipos de pessoas ricas. E muitas vezes a nossa repulsa, o nosso ranço, né, de gente rica. E tudo que eu falo aqui, gente, foram coisas que eu mudei na minha própria cabeça, porque eu já fui essa pessoa que tinha raiva, que tinha ódio de gente rica, que achava injusto pessoas que têm muito enquanto outras pessoas não têm nada. Mas eu também queria entender por quê. Por que que algumas pessoas conseguem prosperar, conseguem chegar mais longe e outras pessoas não conseguem? É por causa da mentalidade, por causa do sentimento e da vibração sobre o dinheiro e a riqueza. Porque pensa comigo, se você repudia pessoas ricas, você tem raiva de pessoas ricas, você tem ódio de pessoas ricas. Se você não gosta de pessoa rica, por que você quer se tornar uma pessoa rica? Já parou para pensar nisso? Como que você quer se tornar algo que você repudia? Se você repudia o dinheiro, se você repudia a riqueza, se você repudia as pessoas ricas, a palavra já diz: repudio, não quero, rejeito, não aceito. Então você empurra, você vai empurrando a prosperidade, a riqueza, as oportunidades, as possibilidades que poderiam te proporcionar um grande avanço na sua vida. Faz sentido para você? Conta aqui, já deixa aqui nos comentários se isso faz sentido. Porque por que você vai querer se tornar uma pessoa da qual você não admira, da qual você tem raiva, da qual você tem ódio? Faz algum sentido você querer se tornar algo do qual você sentimentalmente, vibracionalmente não concorda? E vamos falar aqui, quebrar um pouco esse estereótipo das pessoas ricas. Por que que a maioria das pessoas mais humildes tem tanta raiva de pessoas ricas, né? E hoje nas redes sociais a gente está vivendo muito isso, né? Com o boom das redes sociais, a gente vê muitas pessoas que ficaram ricas por caminhos errados. Então causa um sentimento mesmo de caraca, olha essa pessoa, não sei o quê, ficou rica. A gente fica com esse sentimento, só que a gente precisa trabalhar isso dentro da gente e tirar o foco. Porque existem pessoas ricas que enriquecem pelos caminhos errados? Existem, mas não são todas. Nós não podemos pegar todas as pessoas ricas e jogar dentro de um saco como se toda pessoa rica
fosse escrota, fosse filha da mãe, fosse corrupta, fosse snob, fosse nojenta, cebosa, metida, que trata mal os pobres, que quer prejudicar os pobres. Nós precisamos mudar essa visão e essa mentalidade, porque existem pessoas ricas que ficam ostentando dinheiro, gastando com coisa que a gente acredita que não tem necessidade, tipo o caso que aconteceu ali com o Roberto Justus, que ele foi atacado, né? A filha dele foi atacada porque era uma criança que estava com uma bolsa ali de grife de 15 mil reais. E aí as pessoas vieram com aquele discurso, né? Um absurdo, o mundo passando fome, não sei o quê. E uma criança com uma bolsa de 15 mil reais. A menina, inclusive, teve ataques muito pesados, né? Então, o que eu quero que você entenda é que olhar para essas pessoas com um sentimento de raiva, sentimento de injustiça, só vai te fazer mal, só vai te colocar cada vez mais para baixo, porque você olha aquilo e você se coloca num lugar de injustiça, de vítima, de inferioridade. Não se ponha nesse lugar. Saia desse lugar. E o que eu digo agora sobre as pessoas ricas, né? Tem pessoas ricas que não estão na internet ostentando nada, tem pessoas ricas que saíram do zero, tem pessoas ricas que já foram miseráveis. Então, quando você for olhar para uma pessoa rica, você olha para a pessoa rica e não considere a atitude dela. Porque a atitude dela é sobre ela. Da mesma forma que tem rico que ostenta, tem pobre que ostenta. Da mesma forma que tem rico desonesto, tem muito pobre desonesto. Tem rico corrupto, tem pobre corrupto também. A corrupção, a desonestidade, o, assim, a falta de noção não tem a ver com se a pessoa tem mais dinheiro ou a pessoa tem menos dinheiro. Isso é sobre caráter, compreende? Então, assim, não pegue essa coisa da riqueza, do dinheiro e conecte isso com o mau caratismo. Porque se você conecta o dinheiro, quem tem muito dinheiro é mau caráter, quem tem muito dinheiro é corrupto. Você está vendo que você se afasta do dinheiro? Se você se considera uma pessoa honesta, se você se considera uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa justa, e você só enxerga a riqueza e o dinheiro como alguma coisa ruim, você repudia o dinheiro. Você não pode olhar o dinheiro como uma coisa ruim, você tem que olhar o dinheiro como uma coisa boa. O dinheiro, ele é uma ferramenta, tá? Assim como um martelo e uma faca. Dinheiro foi feito para trazer conforto, foi feito para trazer saúde, foi feito para trazer passeio, foi feito para trazer coisas boas para sua vida. O dinheiro, ele é muito bom. Então não olhe para o dinheiro com maus olhos. O dinheiro, ele é apenas uma ferramenta. Algumas pessoas usam bem e outras pessoas usam mal. O importante é que você olhe para as pessoas que fazem bom uso do dinheiro e para as pessoas que conseguiram conquistar um montante maior dessa ferramenta da maneira certa, de uma maneira que você admira. Então, quando você sair desse vídeo, por exemplo, se você for um profissional, procure profissionais da sua área que já chegaram mais longe do que você. E ao invés de ter esse sentimento de, ai, olha lá, fulano, ó, nossa, por que fulano consegue e eu não consigo? Por que fulano consegue e eu não consigo? Tá vendo? Aí você vai se colocando para baixo, ó, você vai se diminuindo. Não faça isso com você, certo? O que você vai fazer? Exercício prático para você mudar o seu pensamento, sentimento e vibração sobre as pessoas ricas. Pare de consumir conteúdo, pare de ver coisas que te mostram uma visão distorcida, errada sobre as pessoas que têm dinheiro. E procure pessoas, busque conhecer pessoas ricas, milionárias, e vá mais longe, vá mais fundo, conheça a história dessa pessoa. Existem pessoas que nem são conhecidas e são multimilionárias e não tem essa necessidade de estar na rede social, de ficar ostentando, de ficar se mostrando. Porque vamos combinar, quem tem dinheiro e precisa mostrar que tem dinheiro é ego inflado, tá entendendo? A pessoa tem dinheiro, quer mostrar que tem dinheiro, mas porque ela quer provar alguma coisa para alguém. E todo o excesso
revela uma falta, né? Se a pessoa tem a necessidade de se expor, tem a necessidade de se sobrepor sobre o outro, seja com dinheiro, seja com poder, significa que ela tem coisas para serem trabalhadas dentro dela. Mas isso aí é outro assunto e não vamos falar sobre isso agora não, senão a gente vai ter que se estender. Mas eu quero que você faça esse exercício, porque eu também tinha essa mentalidade, eu também tinha esse sentimento. Raiva, repulsa, ranço, injustiça, vitimismo, tudo isso eu já tive em relação aos ricos e multimilionários. Hoje em dia, o que eu faço? Eu não fico consumindo conteúdos que ficam me mostrando pessoas que não têm atitudes que eu acho que são ricas e não têm atitudes que eu acho bacana. O que eu faço? Eu busco pessoas, busco histórias de pessoas que saíram do zero. Porque essas histórias inspiram. Então, quando você vê uma pessoa que saiu do mesmo lugar que você, ou até de uma situação mais complicada que a sua, e você vê que aquela pessoa prosperou, você vê que aquela pessoa alcançou o sucesso, você vê que aquela pessoa conseguiu conquistar várias coisas, qual o exercício que você tem que fazer? Essa pessoa eu admiro. O que essa pessoa fez para chegar nesse lugar? Tem um monte de pessoa rica por aí que conta a sua história, conta a sua trajetória. Encontre um caminho que faça sentido para você na trajetória de alguém que prosperou na vida e siga o caminho dessa pessoa. Ela já te deu o caminho das pedras. Olha que maravilha! Então, assim, eu tenho pessoas ali no meu Instagram que eu admiro. Então, o que eu fiz? Eu quero conhecer a história dessa pessoa. Como que essa pessoa chegou nesse lugar? O que essa pessoa fez? Qual foi o caminho das pedras? Quais foram os degraus que ela precisou subir? Quais foram as oportunidades que ela teve? Porque sorte não existe, tá? A oportunidade bate na porta de todo mundo, só que a oportunidade é educada. Então, a oportunidade vem, e aí você tem que dizer sim. Muitas vezes, grandes oportunidades chegam para você, só que você tá tão negativo, tá tão reativo, tá tão cabisbaixo, tá com um sentimento de tanta inferioridade, que você nem acredita. Você acredita que é mentira, você acredita que é impossível, que aquilo não é para você, e aí a oportunidade vem e você não abre a porta. A oportunidade, ela funciona assim, ó, toque, 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 toque. Ela é educada, ela não vai invadir a sua casa e nem a sua vida. Ela vai tocar na sua porta, mas quem vira a maçaneta é você. Se você não virar a maçaneta, ela vai embora e vai bater na porta de outra pessoa. É assim que a oportunidade funciona. Os problemas são invasores, mas a oportunidade, ela é educada, ela é elegante, ela dá uma batidinha na sua porta. E aí você vira a maçaneta e abre a porta. Muitas vezes, o que está faltando na sua vida é você abrir as portas das oportunidades que chegam para você. Às vezes, um simples convite. Fulano, vamos em tal lugar? Ai, não. Fulano, vamos fazer um passeio ali? Ai, não. Às vezes, um evento, lá naquele evento, você poderia conhecer uma pessoa que poderia te dar uma grande oportunidade. Porque muitas vezes o fluxo vai se movendo, trazendo as possibilidades para você através de pessoas, através de contatos. Então, se você não muda nada na sua rotina, se você não dá um sim na sua vida, você diz não para tudo. Quando você diz não, você está fechando a porta. A porta bate e você diz não. Você não abre a porta. Quantas e quantas vezes alguém já pode ter te convidado para alguma coisa e você, não, não quero não, não vou não. E aí lá poderia ter alguém, poderia ter alguma coisa, poderia ter alguma situação que era justamente uma conexão que ia chegar para você. E se você não viu o vídeo da minha história, assista o vídeo da minha história, parte 2, onde eu falo justamente sobre a sincronicidade, sobre as oportunidades, possibilidades e pessoas que eu conheci em 2024 que fizeram eu chegar aonde eu cheguei. Porque eu queria sair do subúrbio, eu queria me mudar para um bairro melhor, só que para isso eu precisava de conexões, eu precisava de oportunidades. As oportunidades vieram. E eu não disse não, eu disse sim, eu disse, poxa, por que não? Vou. Olha a oportunidade aí, olha a possibilidade aí. Então, muitas vezes, tá tudo batendo na tua porta e você tá dizendo não, 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 não quero, não, 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 não quero. Quantos convites você já recusou? E quem sabe, se você tivesse ido,
Lá não teria alguém preparado pelo universo para se conectar com você, para abrir as portas sobre alguma coisa na sua vida. Então pense sobre isso, tá? E, como eu estava falando, busque pessoas que são prósperas, que são ricas, que são abundantes e que você admira. E siga o caminho dessas pessoas. Eu estou seguindo algumas pessoas que tem um lugar que eu quero chegar, que eu não vou dizer aqui, segredo, né? Não conte seus sonhos para as pessoas antes deles serem realizados. Então, eu tenho um sonho, eu quero realizar um sonho. E eu vi que uma profissional de uma área parecida ali com a minha conseguiu chegar no lugar que eu queria chegar. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar a história dela. E eu descobri que ela saiu de um lugar muito mais difícil do que onde eu saí. O ponto de partida dela tinha muito menos oportunidades, muito menos possibilidades. Ela saiu de um lugar mais difícil e ela chegou onde ela chegou. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer uma pesquisa, eu fui estudar a história dela, uma mulher que eu tenho grande admiração. Então, eu fui ver qual foi o caminho que ela fez, quais as conexões que ela precisou fazer, quais as oportunidades que vieram para ela e que ela soube aproveitar. E fazendo essa análise, você já tem uma leitura do caminho. Você já sabe aonde você quer chegar e você sabe qual caminho trilhar. Tem um monte de gente aí de sucesso nesse mundo de várias áreas profissionais diferentes. Então, por que você não se espelha nessas pessoas? Vai atrás da história dessa pessoa e olhe para a pessoa que cresceu, que prosperou, que adquiriu sucesso, olhe com admiração. Pare de olhar com raiva, inveja, ressentimento, sentimento de injustiça. Perceba quais foram os caminhos, quais foram os desafios, quais foram os obstáculos que essa pessoa passou pela vida para chegar onde chegou. E use essa pessoa como inspiração, como espelho da sua vida. Olha para essas pessoas e pensa: nossa, esse cara chegou lá, essa mulher chegou lá. Qual foi o caminho? E vou seguir um caminho parecido então, porque o caminho das pedras já está pronto, mas eu preciso me mover, eu preciso me movimentar, eu preciso criar oportunidades para mim. Então siga o caminho das pedras, de pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. E tira o foco, tira o seu sentimento das pessoas que enriqueceram por meios que você não acha legal, que você acha desonesto. Essas pessoas, se você enxerga elas como desonestas, elas não servem como espelho para você. Mas e os ricos que são honestos? E as pessoas que saíram do zero? E as pessoas que saíram da miséria? Que às vezes têm a mesma profissão que você, às vezes têm o mesmo trabalho que você, e você pode se espelhar nessas pessoas, você pode se inspirar nessas pessoas. Inspire-se em pessoas que deram certo. Siga o caminho das pessoas que deram certo. Esse é o conselho que eu vou deixar para você hoje, ok? Bom, se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aqui embaixo no campo dos comentários se você vai seguir o meu conselho de estudar a história, de estudar o caminho das pedras das pessoas que você admira, se você vai baixar um pouquinho a sua guarda sobre as pessoas ricas e multimilionárias. Se esse vídeo fez sentido para você, dá uma curtida, se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdos, compartilha com alguém que você acredita que também precisa mudar o olhar, a mentalidade e o sentimento sobre o dinheiro, sobre a riqueza. Lembre-se, a gente atrai aquilo que a gente emana. Se a gente emana a raiva do dinheiro, o dinheiro vai fugir da gente. Você fica perto de alguém que sente raiva de você? Não. Então, se você tem raiva do dinheiro, por que ele vai ficar perto de você? Ele vai fugir de você. Faz sentido? Então, acredito que sim, né? Gratidão por ter assistido até o final. Um grande beijo e a gente se vê num próximo vídeo.